Então vamos à palavra. Dois tipos de fé. Há dois tipos de fé. A fé racional, a fé que foi dada ao espírito humano, que a gente chama de fé dos sentimentos. Quantos creem aí? Que se pular de um prédio de 3 andares, vai se quebrar lá embaixo. É a fé racional. Se você atravessar essa avenida até fé aí, na hora que vier um ônibus, você atravessar na frente do ônibus, quantos creem que vai se machucar? Isso é a fé racional. Isso aí todo mundo tem. Não precisa ser crente para ter essa fé. É a fé própria do espírito humano. Então essa é a fé, é um tipo de fé, querido. Essa fé todo mundo tem. Existe outra fé, que é a fé bíblica, que é dom de Deus. Só quem nasceu de novo tem essa fé. É a fé que é através do testemunho do Espírito Santo. É um dom espiritual. Lembra? Os 9 dons espirituais. Está lá. Fé é um dos primeiros. É um dom espiritual. Então, existe 2 tipos de fé. Um dom espiritual. Tem uma fé. Olha, a fé racional. Ambos tipos de fé, tanto a fé bíblica como a fé comum, a fé natural, a fé dos sentimentos, elas produzem resultados. Amém? A fé natural, a fé comum, a fé do espírito humano, ela produz resultados. E resultados magníficos. Coisas tremendas a fé do espírito humano faz. A fé comum. Tudo isso aqui, ó, foi resultado da fé comum. Celular, fé comum. Teve homens que acreditaram que era possível criar essa coisa. Tudo começou de uma ideia, de uma fé que se tornou real. Fé do espírito humano. Até pouco tempo havia o ditado que foguete não dava ré. Não era? Não havia o ditado? Foguete não dava ré, agora foguete já dá ré. Porque um homem creu nisso e começou a estudar e desenvolver tecnologias para gerar isso. A fé comum levou o homem à lua. A fé comum, a fé natural do homem, porque olha lá, lembra na Torre de Babel? O que eles disseram? O que Deus disse para os homens? Olha, nada será impossível para eles. Deus deu essa habilidade para o homem. A fé é a fé racional. A fé natural produz resultados no mundo físico. É a fé para conquistar coisas. A igreja está cheia dessa fé hoje. Tem ministério que é só baseado na fé para conquistar coisas. É a semana do milagre disso, a semana do milagre daquilo, é isso, aquilo. Só conquistar coisas. E ela conquista. Isso não faz mal não é ruim não, querido. Essa fé para conquistar coisas. Tem pessoas aí que, grandes realizações, homens que nasceram na pobreza, na miséria, e hoje são milionários, bilionários. Por quê? Existe essa fé para conquistar coisas. 1 Coríntios 13, 2, coloca aí. 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, olha lá isso aí, essa fé é tamanha fé, a ponto de transportar montes. Qual é a conclusão? Essa fé não vale nada no final. Você pode conquistar muita coisa, mas essa fé pode não valer nada para você. Ele diz, se não tiver amor, nada serei. O cara tem uma fé poderosa, ele transporta montes, ele conquista, mas se essa fé não for baseada no amor, ela não tem valor nenhum. É isso que está dizendo. Então existe uma fé que é poderosa, que realiza coisas, que move montanhas, mas que não tem valor. É correr atrás do vento.
A fé sem amor, você vai ver o seguinte, você vai ver lá em Gálatas 5, 6, se eu não me engano, eu vou ver depois. A fé opera pelo amor. A única fé que tem validade é aquela que opera pelo amor. A fé natural opera pelo interesse. Na maioria das vezes é egoísta, a fé natural. A fé bíblica opera pelo amor. Vê aí Gálatas 5, 6, está aí, ó. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Sabe o que é circuncisão? Circuncisão fala de aparência. O judeu era circuncidado, então, eu sou judeu, eu sou circuncidado. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, ele diz que para Cristo, nem aquilo que tem aparência e aquilo que não tem aparência tem valor nenhum. A coisa pode ter uma aparência de valor, mas não tem valor para ele. Porque se não tiver amor, essa fé não tem valor nenhum. Uma fé que transporta montes. Muitos foram engolidos hoje em dia pela questão da fé. Só ter. E no final da vida, não pode reter a vida. Mas a fé que atua pelo amor, nem a incircuncisão. Ele está falando de valores aí. Nem aquilo que parece, muitas vezes não tem valor. Irmão, eu sou da fé também. Eu creio no ter, no possuir. Eu creio. Fiquei muito feliz com esse tema que o pastor Agnes escolheu. Eu sou da fé. Eu creio no ter. Eu creio no possuir. Mas quando isso se torna a essência, há uma degeneração, há uma perda. Porque hoje, quando as pessoas falam em fé, falam somente em ter, conquistar, possuir. Hoje a gente vai para a igreja para conquistar. A igreja virou hoje uma espécie de treinamento para conquistar. A gente exalta Abraão, tem ministérios, os neopentecostais aí. Abraão era rico, Jacó era rico, fulano ficou rico. Mas a fé não é simplesmente para ter coisas. A fé é uma perspectiva de vida, é um modo de viver. A fé é um modo de viver. Vou lhe apresentar algumas pessoas de muita fé, que elas foram elogiadas lá no livro, na carta de Hebreus, e que hoje ninguém dá valor. Olha lá, Hebreus 11, 32 e 39, coloca aí. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. A fé natural, ela é valorizada pelo mundo, pois baseia-se no ter, possuir, conquistar, viver, ressalta a riqueza, a abundância e a prosperidade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, contraponto isso aqui. A fé bíblica, ela também possui, ela também conquista, ela também adquire, mas ela é mais do que isso. A fé bíblica é mais do que ter, possuir, conquistar. Ela é uma perspectiva de vida, um modo de viver baseado na fé bíblica. É muitas vezes, e em muitas situações, é perder, é morrer, é entregar, é abrir mão. Isso é fé bíblica, isso é fé também. Os neopentecostais gostam de falar, não porque Abraão era rico, não porque Jacó era rico, não porque fulano ficou rico. Mas o livro de Hebreus, a carta de Hebreus fala de um grupo de pessoas. Vai para o 33, que foi tudo ao contrário de Abraão. Os quais por meio da fé subjugaram reinos. Olha,
tem um grupo aí, ó, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Próximo. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Agora, olha esse outro tópico aí. Da fraqueza tiraram forças. Esse aí também tinha fé. Porque olha lá que ele diz, ó, da fraqueza tiraram forças. Esse é um grupo que tem fé e que aparentemente ele não tem. Ele pensa que não tem, mas da fraqueza tiraram forças. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. E o próximo? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha, alguns foram torturados. Cara, Abraão foi rico, Jacó foi rico, fulano foi rico, mas esse aí foi torturado. A fé dele foi para outro nível, de ser torturado. Foram torturados, não aceitando o seu resgate. Olha que tipo de fé aí. Aparentemente eles não foram vencedores. O mundo disse: vocês foram derrotados. Eu assisti aquele filme do apóstolo Paulo, que passa aí. O soldado romano diz assim: cara, você não tem cara de vencedor não. Falam muita coisa de você, mas você está todo arrebentado. Você tem cara de derrotado. Às vezes você se acha com cara de derrotado. Isso é o diabo que diz isso para você mesmo. Porque olha lá, Deus não vê como o homem vê. O cara olhou para Paulo e disse: você não tem cara de tudo isso que falam de você não. Porque foram torturados, não aceitando o seu resgate. Quantos têm se vendido hoje para a política? Quantos têm se vendido? Aparência. A gente vê por aí esses pastores falando de tudo, mas estão lá paparicando o prefeito, paparicando o governador, paparicando todo mundo. Eu fico indignado. Eu vi essa semana o aniversário de um grande pastor brasileiro, um aniversário de uma grande pastora brasileira, e eu não sou contra abençoar pastores não, querido. Os pastores merecem ser abençoados sim, mas olha a pompa, querido, a mesa, não sei se vocês viram, a mesa, a pompa, a riqueza. Quantos irmãozinhos daquela igreja vivem na miséria, contribuindo com seus dízimos? Eu não sou contra o bem-estar do pastor não, dos pastores. Eu sou contra a ostentação. Tem nada que está ostentando, que o mundo está todo doido, todo enganado, querido. Olha, foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Próximo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até cadeias e prisões. Cara, cadê a fé desses homens? A Bíblia está dizendo que eles são heróis da fé, querido. Eles não tiveram grandes ministérios não, eles foram torturados. Eles foram mortos. Eles ficaram presos, cadeias, algemas e prisões. Mas eles são heróis da fé. Talvez até mais do que muitos outros aí. E o próximo? Foram apedrejados. Olha esse grupo de gente de fé aí, querido. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Cadê Deus que não salvou esse cara? Cadê Deus que deixou esse cara ser cerrado no meio? Você sabia que o profeta Isaías foi cerrado no meio? E ele tinha fé. Talvez você se ache um derrotado, porque você enfrenta dificuldade financeira, porque você não tem uma casa boa, porque você não tem... Não é isso que é fé, querido. Você está entendendo? Que é algo que vai muito mais além. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados. Talvez você diga: poxa, eu acho que eu não tenho fé, porque a gente não tem o que comer para segunda-feira. Olha,
A Bíblia está dando testemunho que essas pessoas aí foram heróis da fé. Heróis da fé, querido. Mas ninguém gosta disso aí não, porque isso aí não dá marketing, isso aí não dá ibope. Vamos falar de Abraão, o homem muito rico. Vamos, é o ano de Abraão. Vamos falar de coisa, vamos falar de gente boa que deu certo. Isso aí não deram certo não. Necessitados, afligidos e maltratados. E o próximo? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Sabe o que é isso aí? Isso é a fé bíblica. É a fé que é uma perspectiva de vida. Olha, diz que mulheres entregaram seus filhos para obter superior ressurreição, não aceitando o resgate. Eles não se venderam, preferiram morrer a se vender. Isso é fé. É muito difícil quebrar essa cultura que está tendo hoje aí, querida. Abraão, é muito interessante uma coisa, Abraão é elogiado, né? Abraão é elogiado, mas Abraão deixou tudo por Deus, querido. Ele deixou tudo. Deus disse para ele sair da terra dele. Ele já tinha toda uma estrutura organizacional lá. Ele tinha campos. Deus disse: ó, sai daqui e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele teve que entregar tudo, sabe para quê? Para ele descobrir a verdadeira fé, porque essa é a verdadeira fé. Jó, o contrário de Abraão, Jó tinha tudo. Abraão entregou tudo. Jó tinha tudo. Jó era bem sucedido. Tudo dava certo para Jó. Tudo que Jó fazia era bênção. Jó era um orgulho na cidade, para a família, para os filhos. Mas Jó perdeu tudo. Jó não entregou não, ele perdeu. Abraão entregou, Jó perdeu. E depois que ele perdeu tudo, ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora a fé de Abraão, a fé de Jó foi transformada. Amém, querido? Eu quero dizer para você, se você acha que você não tem fé, eu quero dizer, você tem fé, sim. Porque a fé não se baseia nas aparências, a fé se baseia na perspectiva que você tem da vida. Não se sinta pequeno, não se sinta diminuído, se sinta feliz. Agradeça a Deus pelo que você tem. Paulo escreveu a carta de Filipenses, e ele disse: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Ele diz para eles se alegrarem. Sabe por que Paulo diz para eles se alegrarem? Pô, mas quem é Paulo para dizer para a gente se alegrar? O que Paulo tem para ele estar alegre? No lugar de uma mulher, Paulo não tinha mulher. No lugar de uma mulher, ele tinha um carcereiro cuidando dele. No lugar de um apartamento, Paulo tinha uma cadeia, uma prisão. No lugar de botox, ele tinha marcas pelo corpo, de açoites e prisões. Mas ele conclamava as pessoas a se alegrarem no Senhor. Sabe por quê? Porque ele olhava para outros valores. Paulo não tinha uma casa, mas ele sabia que ele tinha um depósito eterno. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, ele disse: não me vendi, combati o bom combate. Foi difícil, mas eu fiquei firme, não desisti. Já para mim está preparada a coroa da justiça. Ele saberia que veria um tempo de honra, de glória na vida dele, a qual o Senhor, justo juiz, dará não só a mim, mas a todos que esperam a sua vinda naquele dia. Você pode não ter apartamentos, você pode não ter riquezas,
mas você pode ter a coroa da justiça, querido. Você pode ter a fé que é mais valiosa do que todas as riquezas dessa terra. Amém, querido? E aí, pastor, quer dizer que a gente não deve lutar? Não, querido. Tudo isso é importante. Deus, Ele abençoa. Há vários textos bíblicos que dizem que Ele quer nos abençoar. Mas essas coisas não podem conquistar o nosso coração. Se a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Jesus disse para os discípulos, eles voltaram alegres, porque eles expulsavam demônios. Os demônios se submetiam a eles. Ele disse, olha, alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Você pode se alegrar porque o seu nome está arrolado no céu? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Batalhai, não pela comida que perece. Jesus disse, olha, vocês me procuram só porque vocês conseguiram alimento, vocês conseguiram cura, vocês conseguiram coisas. Mas procure a mim pela comida que não perece. Tudo na vida cristã é equilíbrio. Amém, querido? Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus quer que você viva em prosperidade? Sim, Deus quer que você viva em prosperidade. Mas a prosperidade não pode ser a razão da sua vida. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, dizer pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que desejais. Deus quer que você seja abençoado. Mas, como diz uma canção, Senhor, eu não busco as tuas mãos, eu busco a tua face. Que você receba a verdadeira fé. A fé que produz coisas para esta vida, mas que se opera pelo amor. Amém, querida? É operada a fé que opera pelo amor. O amor a Deus. Eu tenho comido o melhor dessa terra. Eu tenho bebido do leite e do mel. Mas o mais interessante disso tudo é que eu não busco essas coisas. Eu busco ao Senhor. Porque quem busca riqueza perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Mas quem busca o Senhor encontra riqueza, paz, pureza, encontra-se eternamente.